Olá, pessoal. Hoje é sábado, 29 de novembro de 2025, e nosso querido amigo Mark Sleboda está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Mark. Nima, Mebelid, and é sempre inaonde fazer parte do Dialogue Works. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Você pode seguir o Mark no boosty.io/TheRealPolitic. Vá até lá e siga o Mark, porque você vai encontrar muito conteúdo. Eu vejo isso toda vez, porque recebo o e-mail sempre que você publica algo no seu Boosty. E acho que você vai encontrar muitas informações lá e vai gostar. Por favor, vá até lá e inscreva-se. Mark, deixe-me começar com o que está acontecendo agora entre a Rússia e os Estados Unidos. E as negociações? O plano de 28 pontos, depois o de 19 pontos, depois 22. Ninguém nem sabe quantos pontos há no documento neste momento. Parece que eles entregaram um documento ao governo russo para estudar, para ver o que há finalmente, exatamente, depois de todo esse caos. Sabe, o que me impressiona é que Ryabkov, que eu considero um dos funcionários mais inteligentes e brilhantes da Rússia, disse: "Nós não vamos jogar esses jogos sujos que eles estão tentando impor." Mas como você vê todo o caso da Ucrânia? Porque, na minha opinião, não importa o que esteja nesse documento, desde que não esteja alinhado com o que a Rússia quer na Ucrânia. A Rússia é a vencedora. A Rússia é a vencedora do que está acontecendo na Ucrânia. Eles precisam decidir o que querem da guerra na Ucrânia e como veem a neutralidade da Ucrânia após qualquer acordo ucraniano. Qual é o seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Sim, eu concordo. Sergei Ryabkov é meio que o policial mau do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, certo? Ele é considerado, sabe, talvez o número 2 do ministério. Muita gente acha que ele vai suceder Lavrov assim que Lavrov puder se aposentar. Mas sempre que a Rússia precisa adotar uma posição mais dura para realmente reforçar seus pontos diante de seus adversários, países que antes chamava de parceiros, é Ryabkov quem faz isso. Ele deixou claro na semana passada que a Rússia não estava fazendo nenhuma concessão, que já fez concessões suficientes, certo? E o próprio Trump, na verdade, disse isso esta semana. Um jornalista perguntou a ele, sabe, que tipo de concessões a Rússia iria fazer? E o Trump diz algo como, bem, a concessão russa é que eles concordaram em parar de atacar e de tomar mais território ucraniano. E é isso. Quero dizer, é esse o nível de influência que eles têm sobre a Rússia, ou seja, praticamente nenhuma, pelo menos nessa situação específica com a Ucrânia. Os russos estão meio que, eu acho, apenas observando de longe neste momento, vendo o governo Trump se debater desajeitadamente como uma galinha correndo sem cabeça. É bem claro que o governo Trump não tem a influência nem o controle sobre o regime em Kiev, sobre os europeus, ou mesmo sobre o próprio governo Tyarex, que se quer acordo de paz. E acho que esse último ponto precisa ser enfatizado. Putin realmente destacou isso, certo? Ele disse que o principal problema nas negociações de paz agora, ele disse isso em Bishkek, em uma coletiva de imprensa após uma reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, é o próprio Ocidente coletivo, que não há acordo entre eles e que existem divisões internas dentro dos Estados Unidos, certo? E neste momento, estou contando às pessoas que querem que esse processo de paz avance em quaisquer termos. Em quaisquer termos. Nem vamos falar ainda se isso é aceitável para a Rússia, mas apenas quem realmente quer um acordo de paz neste momento. Estou contando Trump, Vance e Witkoff. Talvez Driscoll. Nós realmente não sabemos como ele se sente pessoalmente neste momento. Sabemos que ele é muito próximo, politicamente leal e dependente de Vance e Trump. É isso, certo? A maior parte do restante da administração dele não quer isso. Kellogg não queria.
Agora ele está saindo e será substituído por Driscoll. Rubio, obviamente, não quer ter nada a ver com nada disso. Ele está se contendo em tudo aqui. E acho que ele está sendo comprado com a promessa de algo como, bem, sabe, você nos deixa lidar com a Rússia e pode fazer o que quiser com a Venezuela. Acho que isso é, na verdade, algum tipo de acordo. Mac, acho que podemos dizer que 75% do governo é neoconservador. Sim, absolutamente. Quero dizer, não sabemos os números exatos, mas é a maioria, certo? E isso não é difícil de entender, porque quando falamos em neocon no contexto moderno, isso é bipartidário. Os neocons tomaram conta de Washington depois dos anos 90. Eles dominaram a forma como a política externa e a política militar são pensadas. Você deve se lembrar que nos anos 90 existia o projeto para um novo século americano. Esse era o coração dos neocons. Pois bem, hoje há um novo think tank em Washington, o Centro para uma Nova Segurança Americana, que é basicamente o novo projeto para um novo século americano, só que bipartidário. Ele representa um consenso dos dois lados da divisão Coca-Pepsi no teatro político dos Estados Unidos, tudo em busca da hegemonia e primazia global ocidental liderada pelos Estados Unidos. Há um consenso sobre isso. A política externa geralmente difere muito pouco de uma administração para outra. Trump é um pouco uma aberração nesse sentido. Não apenas por causa de sua, digamos, política externa bastante amadora, mas também por sua crença instintiva em um relacionamento de natureza transacional. E a ideia dele sobre isso é que todos venham à sua corte, o bajulem e joguem dinheiro nele. Certo? Quero dizer, é assim que, você sabe, os países árabes, bem, é assim que se conquista o favor de Trump. E caso contrário, ele recorre à chantagem, como algum tipo de chefão da máfia. Se você não reduzir suas barreiras comerciais, então meu primo Vini aqui vai vir quebrar sua perna e incendiar a casa do seu primo. Quer dizer, é assim que ele age. Só que nesse caso, ele está ameaçando terroristas e todo o resto. Mas dentro do próprio governo dele, antes de tudo, acho fundamental destacar que não existe uma visão coerente de política externa, porque não há consenso. Trump ouve diferentes pessoas apresentarem argumentos, e isso é algo amplamente discutido na mídia ocidental. Já não é surpresa para ninguém, neste ponto, que a opinião dele seja simplesmente a da última pessoa com quem conversou e que o convenceu. E essa é a visão que ele mantém pelos próximos 15 minutos, até que alguém o convença do contrário. E, obviamente, isso faz a política externa mudar de direção, uma vez, depois outra e mais outra. E sabe, isso não é nenhum tipo de xadrez em 5 dimensões. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo, certo? E isso leva, é claro, a bem, é uma situação ruim para os Estados Unidos, mas também é uma situação ruim para o mundo, porque todos têm que lidar com um país errático e instável. Sabe, talvez não seja mais o hegemon que aspira a ser, mas ainda é o primeiro entre as grandes potências em muitos aspectos, especialmente na projeção de poder ao redor do mundo. Então, isso torna muito difícil para outros países lidarem com a política externa dos Estados Unidos. E eu acho que o governo russo está ficando extremamente frustrado com isso. Está claro pelo que ouvimos de Lavrov e Putin nas últimas semanas. Eles estão frustrados. Eles acreditavam que tinham um entendimento com Trump após o encontro no Alasca. Não foi um acordo, certo? Não houve um acordo, mas houve um entendimento. E eles queriam que esse entendimento servisse de base para qualquer solução diplomática do conflito ucraniano, se é que algo assim ainda é possível daqui para frente. E o Trump, saindo do Alasca, simplesmente foi na direção completamente oposta. Ele começou a falar sobre enviar Tomahawks e depois impôs sanções a Rosneft e a Lukoil, certo? Aí os russos ficaram tipo, ué, achei que a gente tinha conversado sobre isso. Tínhamos um acordo. E ele responde, mas depois falei com esse pessoal e eles me disseram outra coisa e bem, ok, as coisas não saíram como eles disseram. Agora estou mudando de direção.
Mas eu realmente não tenho poder para mover nem o meu próprio pessoal, muito menos o regime em Kiev, muito menos os europeus, muito menos a grande mídia. Quer dizer, porque nos Estados Unidos há pessoas dentro da própria administração dele que não concordam com isso. Você tem o Estado profundo, certo? O blob, como Ben Rhodes o chamou, a burocracia permanente, chame como quiser. Os serviços de segurança, o Departamento de Estado, o Pentágono, até mesmo o complexo militar industrial. Esse é o consenso de política externa, dentro e fora do governo. E então, é claro, a maioria das duas casas do Congresso, ambos os partidos políticos, não apoia isso. Ele só tem uma minoria marginal. E quem realmente se destacou foi Marjorie Taylor Greene. Por mais que eu pense dela, o que não é muito, mas ela foi a única pessoa que realmente se manifestou sobre isso na Câmara. E ele simplesmente a alienou completamente, e ela está se demitindo, ou algo assim neste ponto. Então, ambos os partidos, em ambas as casas do Congresso, são contra isso. E além disso, a mídia é contra. A mídia, o quarto poder, é chamada assim por um motivo, porque é um ator político primário. Tem sido um motor ideológico, como um estalo de chicote durante todo esse conflito. Sabe, por que você ainda não enviou essas armas? O que há de errado com você? Você não acredita na vitória ucraniana? Quero dizer, tem sido literalmente assim. Então, todos eles são contra isso, além do regime em Kiev, além dos europeus. Então, ele simplesmente não tem força de vontade, nem capital político, para levar adiante algum tipo de acordo que sim, seria favorável à Rússia, porque os fatos no terreno, na realidade, são favoráveis à Rússia neste momento. E Putin deixou claro, não precisamos disso. Estamos alcançando os objetivos da operação militar especial no terreno, certo? E vamos alcançá-los militarmente. Pode demorar um pouco mais, pode nos custar, mas estamos fazendo e vamos concluir. Vamos levar até o fim, e não temos nenhuma dúvida disso. Na verdade, não há pressão sobre nós para fazer concessões complicadas, certo? Nós é que ditamos os termos. Podemos até preferir essa solução neste momento. Mas sabe, não somos pessoas incivilizadas ou irracionais. Se conseguirmos alcançar nossos objetivos, ou pelo menos alguma interpretação deles, certo? Diplomaticamente estamos dispostos a fazer isso. Sabemos que o restante dos BRICS, você sabe, o bloco dos BRICS, certo? China, Índia, Brasil, África do Sul, todos são a favor de uma opção diplomática se isso for possível. Então tentamos nos apresentar como você sabe, os adultos na sala, os estadistas experientes, certo? Que estão, você sabe, em outro nível. Não jogando esses jogos sujos, como o Ryabkov colocou, mas a Rússia está extremamente frustrada. Uma das coisas, além de não cumprir e mudar de ideia, você sabe, novamente, Trump é em grande parte responsável por essa inconsistência, essa instabilidade. Mas também, o governo dos Estados Unidos, no que diz respeito à Rússia, passou a entender cada vez mais que os Estados Unidos são diplomaticamente incapazes. Em parte, novamente, porque o governo Trump não tem controle sobre o governo dos Estados Unidos em um grau muito significativo, nem sobre a política externa americana. Mas também porque a forma como os russos estão acostumados a conduzir negócios diplomáticos com os Estados Unidos, com outras grandes potências, é por meio de um processo muito sério, formalizado e rigoroso, certo? Formam-se equipes diplomáticas, elas consultam, elaboram rascunhos de documentos, esses são revisados e talvez existam alguns canais paralelos e revisões, certo? É um processo muito rigoroso e formalizado. E Putin destacou novamente nesse fim de semana que não se trata apenas de é assim que eu quero fazer. É assim que sempre foi feito e é a única maneira de fazer, certo? Porque não podemos ter um aperto de mão, uma piscadela e um aceno em uma sala cheia de fumaça, sabe? Em alguma reunião informal. Isso simplesmente não é aceitável para o nível de política das grandes potências, certo? Nós, antes de tudo, não confiamos em você mais do que
Bem, eu não quero dizer mais do que o Putin conseguiria arremessar, porque o Putin provavelmente, sabe, com um golpe de judô, conseguiria arremessar um pouco mais longe do que eu. Mas sabe, eles simplesmente não podem confiar nos Estados Unidos ou no Ocidente. Então eles exigiriam um nível ainda mais alto de, digamos, algum tipo de mecanismo jurídico internacional que vinculasse o Ocidente ao que fosse acordado, pelo menos conforme representado pelos Estados Unidos. Porque, francamente, eu não consigo ver isso. Quero dizer, os Estados Unidos se retiram do, sei lá, Tratado de Mísseis Antibalísticos, do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, do Tratado de Céus Abertos. Eles não querem renovar o novo START. Saíram do JCPOA. Sabe, eles estavam rindo por baixo dos panos o tempo todo em relação a Minsk, que foi consagrado em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em direito internacional. Você vê o que está acontecendo com os cessar-fogos mediados pelos Estados Unidos com Israel, enquanto Israel bombardeia Gaza todos os dias. Quero dizer, não há nada em que confiar. Não há base para confiança. E, novamente, por uma diplomacia séria, o nível de profissionalismo, de rigor e de trabalho, o governo Trump simplesmente não tem paciência. Trump administration lacks the patience. It lacks the attention to detail. Falta atenção aos detalhes e capacidade profissional para conduzir a diplomacia nesse nível. E isso é um problema real. Não é apenas um problema para a Rússia, é um problema para o resto do mundo também. Quero dizer, a China deve estar observando agora. Há um acordo informal para colocar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China em pausa, para dar um passo atrás. Mas isso definitivamente não é um acordo final. E a China vai ter que se envolver com os Estados Unidos novamente em algum momento. E tenho certeza de que todo esse processo também está dando a eles uma sensação muito positiva sobre conduzir negociações sérias com os Estados Unidos. Mark, antes de entrarmos nos detalhes do que está acontecendo, como você acha que a Rússia vê todo o acordo, todo o acerto, se algo acontecer? Vamos supor que eles consigam algum tipo de acordo na Ucrânia. Acho que essa é a suposição errada aqui. Sim, isso é muito improvável. Já que você mencionou o panorama geral do que está acontecendo, quero saber qual é a percepção da Rússia sobre um possível acordo. Quem seria o garantidor desse acordo, caso ele aconteça? Sabemos que isso é quase impossível. Mas se acontecer, porque Putin disse recentemente que se houver um acordo, ele deve ser, precisa ser, reconhecido internacionalmente. Mas o que isso realmente significa? Reconhecido internacionalmente. Essa é a questão. O que isso significa? Não existe uma autoridade superior para responsabilizar os Estados Unidos. No fim das contas, seja qual for a ficção ou o pretexto que os Estados Unidos, o governo Trump, estejam tentando apresentar, com algum suposto árbitro neutro trazendo paz a duas partes em conflito, o embate é realmente entre a Rússia e os Estados Unidos no fim do dia. É assim que a Rússia entende a situação. Eles querem, em última instância, envolver os Estados Unidos nesse processo de acordo. Mas como responsabilizar os Estados Unidos por isso? Quem sabe? Eu também não sei muito bem, porque veja, do jeito que o governo Trump tem operado, mesmo que Trump concordasse com algo por 15 minutos ou até o fim de seu mandato, o que impediria o próximo governante de simplesmente reverter tudo, como Trump fez quando assumiu e desfez o JCPOA com o Irã e tudo mais. Então, acho que no fim das contas, esse é um tema muito delicado para discussão dentro do Conselho de Segurança da Rússia, sabe, dentro do Kremlin, de que não podemos confiar neles. Não podemos garantir que eles vão cumprir. Mesmo que estivessem dispostos, mesmo que tivessem o poder, mesmo que concordassem com as realidades no terreno. Para preservar algum tipo de estado proxy anti-Rússia na Ucrânia, mesmo que de alguma forma conseguissem forçar o regime de Kiev e os europeus e alcançar consenso dentro do próprio governo deles. Mesmo assim, como poderíamos confiar neles por mais tempo do que sabe, no mínimo até a próxima administração? Também não acho. E sei que está na natureza de Putin, sua natureza cautelosa e legalista,
buscar um acordo diplomático. Acho que eles já se desiludiram com a ideia de que isso seja realmente possível. Em grande parte, eles estão apenas cumprindo tabela neste momento. Eles não acreditam que o Ocidente seja sequer capaz de chegar a um consenso sobre qualquer coisa, porque qualquer um pode estragar tudo. Se o regime de Kiev não concordar, o que eles vão fazer? Se os europeus não concordarem e continuarem enviando armas, isso não é um acordo. Isso não resolve nada. Então, os Estados Unidos teriam que colocar a casa em ordem. Supostamente é isso que está acontecendo agora, certo? Antes que os Estados apresentem formalmente isso como uma negociação com a Rússia. E há essa narrativa na mídia ocidental de que se trata de algum tipo de documento russo que foi empurrado disfarçadamente. Isso é um absurdo, não é? Isso é um absurdo completo, total. Foi elaborado pelos Estados Unidos. Foi elaborado, ao que parece, por Witkoff e Kushner, sabe? Como se fosse no verso de um guardanapo de restaurante, dado o nível de profissionalismo que tem, certo? E ainda jogaram alguns açúcares ali, tipo ligaram para o Dmitriev, sabe? E disseram, ei, o que você acha disso? E talvez isso tenha influenciado alguns pontos do documento. Mas no fim das contas, se você resumir tudo, é mais uma vez um ultimato por um cessar-fogo na linha de contato atual, com promessas vagas de algum acordo de paz no futuro, certo? Obviamente, o regime de Kiev, na última semana, negou tudo naquele plano de 28 pontos que poderia ser aceitável para a Rússia. Então, não há nada aqui. É uma grande masturbação coletiva. Sério, é isso mesmo. E a Rússia só olha de volta e diz, que diabos é isso? O que diabos está acontecendo? Depois dá de ombros e volta para o campo de batalha. É só isso. Eles precisam manter um jogo diplomático, certo? Porque, de novo, isso mantém o resto do mundo, o sul global, as principais nações do BRICS, a bordo. E eles precisam que esses países estejam do seu lado. Tem sido uma das grandes questões. A Rússia não apenas venceu a guerra econômica, no sentido da tentativa de estrangulá-la economicamente e destruir sua economia. Eles estão vencendo militarmente no campo de batalha, mas também venceram politicamente. A guerra diplomática para colocar o resto do mundo de um lado ou de outro. Certo. Foi isso que os Elsuens tentaram fazer e fracassaram completamente fora do Ocidente. E a Rússia precisa manter o resto do mundo vendo-a como nós somos os responsáveis, nós somos os razoáveis. Estamos sempre dispostos a engajar na diplomacia. São esses malucos aqui que não conseguem se organizar com quem temos que lidar. E você entende, porque também tem que lidar com eles, certo? Guerras tarifárias e tudo mais. É assim que a Rússia mantém o resto do mundo comercializando com ela. Isso manteve sua economia, o que ajuda a sustentar seu exército e seu sistema político. No fim das contas, essas relações comerciais são extremamente importantes para que a Rússia continue com tudo isso, ou ao contrário, para sufocá-la e impedir que continue. Então, eu realmente não acho que a Rússia tenha esperanças neste momento em relação a esse processo. Acho que eles estão apenas cumprindo formalidades diplomáticas. Mas acredito que eles estão percebendo o quão incompetente e o quão pouco capital político e força de vontade o governo Trump tem, pelo menos o próprio Trump, porque eu nem acho que possamos falar em governo, já que eles não são unificados. Trump e as pessoas mais próximas a ele não têm isso. Então, Trump tinha seu plano de 28 pontos. E o que ele deveria fazer, certo, era primeiro conseguir que o próprio lado dele chegasse a um acordo. Certo, porque antes de se envolver em diplomacia, antes de negociar os termos com a Rússia, faz sentido, né, que ele precisasse alinhar o próprio grupo. Esse tem sido um grande problema em tudo até agora. A maioria das negociações tem sido esse ciclo vicioso com o Ocidente girando em círculos, sabe? E a Rússia dizendo algo como, vocês já resolveram as suas coisas aí, não? Tá bom, tanto faz.
É isso que ainda está acontecendo. Então eles tiveram essa reunião em Genebra, que foi apresentada na semana passada pelo novo enviado dos Estados Unidos ao regime de Kiev, Daniel Driscoll, o secretário do Exército. Ele foi até lá e deu uma bronca neles. Isto é um ultimato. É assim que vai ser. Vocês vão assinar isso até o dia de ação de graças, então vamos acabar com essa bagunça, como ele disse. Essa porcaria tem que parar. Ele usou uma linguagem direta assim, que é realmente o que é necessário, e eles simplesmente o ignoraram. Depois, Genebra aconteceu no último fim de semana, de domingo para segunda, e eu não sei o que aconteceu, porque você pensaria que os Estados Unidos teriam influência sobre Kiev. Mas o que ouvimos vindo de Genebra foi a cobertura. Sim, nós ouvimos exatamente o oposto. Então, antes de tudo, as pessoas que Zelensky enviou para negociar com os Estados Unidos, os dois principais, foram Andriy Yermak, seu chefe de gabinete, e Rustem Umerov, que foi ministro da Defesa e agora é chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Ambos foram implicados nessa investigação de corrupção da NABU na semana anterior. Acho que, antes de tudo, precisamos entender que a NABU e a SAPO, esses órgãos de vigilância anticorrupção, foram idealizados, criados e ainda estão amplamente sob o controle dos Estados Unidos e da União Europeia. Agora, tecnicamente, a ONU paga as contas deles, mas acredito que os Estados Unidos ainda os controlam de fato. Acredito que na semana passada eles deram sinal verde para essas investigações. Depois começaram as negociações em Genebra e eles passaram por sinal amarelo piscando. Basicamente, uma pausa. Depois disso, o regime de Kiev saiu de Genebra, dizendo que o plano de 28 pontos de Trump está extinto, está morto. Nós conquistamos Trump. Foi isso que eles disseram. Declararam vitória ao sair dessa reunião e basicamente afirmaram que não concordam com nenhuma concessão territorial. O que, pelo menos de acordo com o que vimos no Axios, era uma parte importante desse plano de 28 pontos, pelo menos na versão que existia. Eles disseram, não vamos concordar que alguém possa nos dizer que não podemos entrar na OTAN. Não vamos concordar com nenhuma limitação ao tamanho de nossas forças armadas, desmilitarização. E certamente não vamos permitir que ninguém nos diga como administrar nosso próprio sistema político, desnazificação. Certo. Ou seja, nada. Eles não concordaram com absolutamente nada. E estão exigindo um cessar-fogo, o que, como se sabe, a Rússia sempre recusou até o fim de um processo diplomático. E foi assim que eles passaram a semana toda se exibindo e dizendo, isso está morto, isso é irrelevante. Temos um plano de 19 pontos, ou agora um plano de 22 pontos, diferente. Mas o plano de 28 pontos está morto, esqueça. Foi isso que Yermak disse a Simon Schuster em uma grande reportagem na The Atlantic, onde ele se exibiu. Bem, eu acredito que o que vimos nas últimas 24 horas foi o governo Trump revidando, certo? Porque Yermak, eles simplesmente o derrubaram. Ele se foi. O cara todo-poderoso que diziam ser o verdadeiro poder do lado ucraniano, o verdadeiro poder na Ucrânia, certo? O cardeal cinza de Zelensky, seu chefe de gabinete, que era todo-poderoso. Eles até usavam aquele termo de bromance, Zermak, Zelensky mais Yermak. Eles eram inseparáveis. Ele era quem realmente comandava tudo nos bastidores. E agora ele se foi. Apenas um dia depois de declarar vitória e desfilar dizendo que o plano de Trump estava morto, extinto. Investigadores invadiram sua casa em uma grande exibição pública. E em poucas horas recebemos a notícia de que ele havia, entre aspas, se demitido, certo? Ele foi demitido por Zelensky, sob o que me parece ser pressão dos Estados Unidos. Não acho que haja outra forma de interpretar isso. Sabemos que os Estados Unidos, tivemos artigos na Político há alguns meses, já diziam que o governo Trump estava realmente cansado de Yermak. Eles o viam como um obstáculo, e nada aconteceu na época.
Mas acho que agora estamos vendo isso se concretizar. Também sabemos porque há alguns meses, Zelensky estava fazendo de tudo para assumir o controle pessoal da NABU e da SAPO, certo? Porque eles sabiam que estava por vir. Eles entenderam, sabe? Eles têm sua própria inteligência dentro do próprio regime. E viram a NABU e a SAPO construindo o caso para derrubá-los. Tentaram assumir o controle e foram impedidos de fazê-lo pela SAPO. Bem, na época, parecia ser coisa dos europeus, mas quase certamente envolvia também os Estados Unidos. E os europeus estão horrorizados com tudo isso, certo? Eles entendem que isso está desestabilizando politicamente o regime em um momento de crise, ao longo da linha de contato e com uma catástrofe econômica iminente, em que os europeus simplesmente não conseguem financiar o regime de Kiev até o próximo ano, pelo menos não sem confiscar os ativos da Rússia, o que lhes permitiria prolongar a vida do regime por mais um ano e meio, talvez. É isso, um ano e meio, no máximo, porque a Bélgica e a Euroclear ainda estão resistindo a isso. E então surgiu o plano de paz de Trump, e ele realmente bloqueou toda essa apreensão de ativos também, porque em seu plano de paz estava como ele iria assumir o controle disso. Ele diz que desse dinheiro, desses 300 bilhões de dólares, um terço volta para a Rússia, um terço vai para a reconstrução da Ucrânia, se quiserem chamar de reparações. Mas ele também disse que os europeus têm que desembolsar outros 100 bilhões, que eles não têm, para a reconstrução da Ucrânia. E o restante vai para Trump, vai para os Estados Unidos. Ele está reivindicando parte dos ativos da Rússia. Outro motivo pelo qual esse plano de 28 pontos era pura absurdidade e bobagem, certo? Mas os europeus não podem simplesmente roubar o dinheiro que o plano de Trump prevê que ele tome. Então eles ficaram furiosos com isso. Todos ficaram irritados e simplesmente não sabem como lidar com essa situação agora. Porque toda a metodologia deles para lidar com Trump em seu segundo mandato, para evitar o ressurgimento da fenda transatlântica que ocorreu durante o primeiro, é basicamente se render e fingir de morto sempre que ele diz algo, e depois tentar manipular a situação nos bastidores, longe dos olhos do público, certo? Para trazê-lo de volta à linha. Essa tem sido a abordagem deles. Eles simplesmente concordam publicamente com qualquer coisa, certo? É o Mark Rutte chamando Trump de papai. Sabe, quero dizer, esse tem sido o padrão. Mas eles chegaram a um ponto agora em que isso simplesmente não funciona, porque eles não conseguem, em sua mentalidade, em suas mentes, dentro da estrutura de todo esse esquema, aceitar nada disso. E estão completamente perdidos. Agora, com Yermak forçado a renunciar, isso vai realmente enfraquecer o Zelensky, certo? Todos os punhais vão estar desembainhados em Kiev agora. Claro, não foi totalmente culpa dos Estados Unidos. Acredito que o governo Trump deu sinal verde, certo? Mas há também muitas possibilidades domésticas por trás disso. Um deles é o antigo patrono oligarca de Zelensky, Ihor Kolomoisky, que o ajudou a chegar ao poder. Ele dirigia o programa de televisão Servo do Povo, no qual Zelensky interpretava um homem que se tornava presidente da Ucrânia por acaso. E, essencialmente, foi isso que aconteceu. Havia um roteiro, e esse roteiro, de certa forma, tornou-se realidade. E então Zelensky realmente se tornou presidente. Essa é a história toda. O nome de seu partido político é até o mesmo do programa de TV Servo do Povo. Esse programa era exibido no canal de Kolomoisky. Mas em determinado momento, Zelensky se voltou contra Kolomoisky, talvez sob pressão dos Estados Unidos. E Kolomoisky continua, nominalmente, sob investigação e fora dos tribunais. Ele estava rindo disso na semana passada. Ele disse algo como Napoleão, como ele chamava Zelensky, porque Zelensky também interpretou Napoleão em um programa de TV em seu canal. Está morto, certo? Ele se foi. E ele estava comemorando isso, dizendo que era exatamente o que iria acontecer. Então, obviamente, ele tinha conhecimento prévio e provavelmente participou disso.
Também temos ouvido muito do ex-presidente oligarca do regime de Kiev, Petro Poroshenko, o oligarca dos doces, que tem sido protegido dos ataques de Zelensky pelos europeus. Ele está claramente fazendo muito barulho. Sonha em retomar o poder. Há também o prefeito de Kiev, Klitschko, uma das figuras de destaque do Maidan, que também se tornou um opositor declarado. E há comentários de que até mesmo Budanov, o chefe da inteligência militar de Zelensky, o chefe do GUR, esse psicopata, Kirilo Budanov, que fala sobre matar russos em qualquer lugar do mundo, foi uma criatura de estimação elevada pelos Estados Unidos a partir da inteligência militar do regime de Kiev. O New York Times chegou a se gabar de que a CIA entrou e assumiu o controle, reconstruindo as agências de inteligência da Ucrânia do zero após 2014. Budanov era o homem deles, certo? Eles estavam tão orgulhosos do GUR sob o comando dele. Eles o levaram direto ao topo. Ele é outra figura de quem se fala. Além disso, há alguma especulação em canais ucranianos do Telegram de que o chefe do próprio partido de Zelensky, David Arakhamia, teve algum tipo de... Bem, ele certamente teve problemas com Yermak, o que significa que teve problemas com Zelensky, e que ele pode, em certa medida, estar por trás disso. Mas a luz verde teve que vir dos Estados Unidos, e então eles, você sabe, agiram. Eles têm seus contatos na OTAN e na SACO e assim por diante, e a coisa aconteceu, e o couro cabeludo de Yermak foi levado. Agora, não tenho tanta certeza de que esse seja o fim de Yermak, certo? Ele imediatamente expressou seu desgosto porque ninguém se levantou para defendê-lo. Tipo, não sei por que ele esperava que alguém não ficasse feliz com a sua saída, certo? Mesmo o pessoal da administração, todos o desprezavam. Tinham medo dele. O desprezavam politicamente. Mas ele anunciou, vou para a linha de frente, vou me alistar no exército. Quer saber por que ele está se alistando, Nima? Só porque ele está profundamente envolvido em corrupção na Ucrânia? Ele quer ir para algum lugar onde não seja? Não. Porque, segundo a atual lei de mobilização ucraniana, qualquer suspeito que se aliste nas Forças Armadas tem todas as investigações e processos criminais contra si imediatamente suspensos. Esse é o passe livre da cadeia dele. Não acho que ele vá realmente para a linha de frente, nem nada assim, mas ele vai vestir um uniforme, certo? Esse é o plano deles agora, protegê-lo do nabo e do sapo. Meu Deus. Então, não descartem o Yermak ainda, certo? Obviamente ele está enfraquecido, o Zelensky está enfraquecido. A administração Trump, acredito eu, ficou realmente irritada, ou pelo menos o Trump ficou realmente irritado, porque eles simplesmente recusaram todo o plano de paz dele e tentaram ditar os termos. E como eu disse, o Yermak se exibiu na The Atlantic em entrevistas e tudo mais, e então de repente ele desaparece um dia depois. Isso não é coincidência, na minha opinião. De jeito nenhum. Mas todas essas intrigas políticas, no fim das contas, são irrelevantes, porque nada disso seria aceitável para a Rússia de qualquer forma. Agora, isso é divertido. É extremamente divertido, pelo menos para mim. Acho que para muita gente também, certo, que está acompanhando isso de perto. Todos nós adoramos ver o Yermak receber o que merece, certo? E o Zelensky se debatendo e tal. Só de ver a falta de rumo do governo dos Estados Unidos já é, sei lá, infinitamente divertido para mim. Acho que, Mark, o Umarov é uma das melhores opções de negociações, sabe? Porque ele, de alguma forma... Mas ele também está envolvido em tudo isso. Eles têm todo o compromisso sobre ele, e tudo o que precisam fazer é dar o sinal verde, e ele também está fora. Então, obviamente, isso é o Trump tentando reafirmar algum tipo de influência e controle sobre Zelensky. Vamos ver o que acontece. Mas a informação das últimas horas é que quem vai substituir Yermak como chefe da equipe de negociação com os Estados Unidos é Budanov, o chefe da inteligência militar, esse prelúdio, tipo sombrio, sabe, bandeirista, que odeia russos até o âmago.
Veja, isso não me deixa otimista quanto ao futuro desse processo. Se ele vai ser, mesmo que seja supostamente uma criatura dos Estados Unidos, certo? Ou pelo menos da inteligência americana. Eu não acho que ele seja psicologicamente capaz de qualquer tipo de paz com a Rússia. Não acho. Então, sabe, de novo, tudo isso é irrelevante porque a Rússia nunca iria concordar com nada disso de qualquer forma. Eles disseram, podemos pegar esse plano de paz de 28 pontos, supostamente já extinto, e usá-lo como base para negociações. Certo? Não disseram que concordavam com ele, mas disseram, podemos usá-lo como base para negociações, mas precisamos examiná-lo palavra por palavra. Foi literalmente isso que Putin disse. É literalmente o que eles disseram sobre isso, certo? Eles deixaram claro que não concordavam conosco. Claro, eles queriam, se alguém fosse levar a culpa por essa nova tentativa de paz de Trump, que fosse o regime de Kiev, não eles, certo? Então é claro que não iam dizer não. Mesmo que Trump conseguisse o apoio de Kiev, dos europeus e do próprio governo, os russos apenas arrastariam as negociações por meses e anos, enquanto continuavam a criar fatos no campo de batalha, certo? Eles não iam simplesmente assinar alguma linha e ter paz na semana seguinte. Não, eles teriam arrastado as coisas por meses, se não anos, certo? Até que não restassem mais pontos de disputa para discutir, porque tudo teria sido resolvido no campo de batalha. Então, no fim das contas, é lá que tudo está sendo decidido. Quero dizer, todo o resto é ruído de fundo. Como eu disse, é um ruído de fundo interessante, mas no fim das contas não vai resultar em nada. E os fatos continuam sendo escritos no terreno, certo? E no fim do dia, sim, vai ter que haver algum tipo de reconhecimento diplomático, um momento de reflexão, em que o Ocidente, sabe, simplesmente, será que eles conseguem? Será que conseguem admitir que perderam para a Rússia? Eu não sei se conseguem. Mark, como você vê as reportagens do Telegraph de ontem? Eles estão dizendo que o governo Trump decidiu reconhecer a região de Donbass como parte da Rússia. Como isso vai se desenrolar, sabe? Já que o reconhecimento e as concessões territoriais são algumas das principais questões na Ucrânia. E você mencionou as 3 questões principais: a limitação das forças armadas, o tamanho do exército e, não apenas o tamanho, mas também o equipamento, o alcance das armas que eles possuem. Tudo. Sim. Tudo. Sim, exatamente. E a OTAN, a adesão à OTAN. Eu não sei por que ainda estamos falando sobre adesão à OTAN. Também ficou em aberto a possibilidade de tropas da OTAN em solo, o que, no que diz respeito ao envio de tropas britânicas para a Rússia, é exatamente o que eles foram à guerra para impedir. Então, obviamente, eles também não vão concordar com isso. Sem OTAN, sem Ucrânia na OTAN, sem OTAN na Ucrânia, nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Pois bem, isso simplesmente não é aceitável para eles. Então, tudo isso, o Ocidente ainda não aceitou a derrota. E por quê? Eles ainda não foram realmente derrotados, certo? O regime de Kiev está sendo derrotado, mas nem ele está pronto para jogar a toalha ainda. Sabe, houve novamente conversas sobre mulheres. Há um grande esforço para levar mulheres à linha de frente, porque dizem que não podem vencer sem elas. E então, sabe, reduzir a idade de mobilização, mesmo depois de já terem deixado centenas de milhares de jovens escaparem para a Alemanha. A mesma Alemanha sobre a qual o chanceler Merz reclamava, dizendo, não os deixem entrar, recrutem-nos. Os europeus querem guerra. Querem sim. Querem guerra com a Rússia. Querem que os Estados Unidos os apoiem nisso. E no fim das contas, façam, é claro, a maior parte do trabalho. Mas eles não estão prontos para uma guerra com a Rússia. Nem sequer são tigres de papel, porque mesmo nos relatórios internos sobre sua própria condição militar, todos estão em uma situação terrível, terrível, militarmente falando. Assim como a Rússia continua. Certo. Just some of Russia continues, right? Their military is growing.
As forças armadas deles estão crescendo em tamanho total. Estão ganhando mais experiência de combate, o que talvez seja o fator mais importante. Eles são os mais testados em batalha. São o único exército no mundo, além de alguns regimes, que atualmente é capaz de lutar em um conflito moderno, dominado por drones e satélites. O New York Times publicou uma matéria esta semana, admitindo que a Rússia agora está produzindo regularmente muito mais mísseis do que precisa para este conflito e está acumulando estoques. O ministro da Defesa da Alemanha disse a mesma coisa há um ano, que a Rússia estava produzindo mais munição e mais veículos militares do que precisava para o conflito na Ucrânia e estava armazenando tudo. Enquanto isso, a OTAN está esgotada, certo? Tudo o que eles produzem a cada mês vai para o regime de Kiev, e é só isso que eles têm. Supostamente cortaram o fornecimento de mísseis Patriot e de uma dúzia de outros tipos de mísseis interceptadores e ofensivos, aqueles que o Pentágono diz precisar dobrar ou até quadruplicar a produção porque estamos sem estoque. Então, como eles podem ir à guerra com a Rússia? Ninguém explicou isso. Acho que os europeus estão vivendo em um mundo de fantasia. Eles estão acreditando na própria ilusão de forma regular e nada saudável. Estão vivendo em um mundo de fantasia delirante. A maior parte dos estados também, e a cada 15 minutos, Donald Trump também, embora ocasionalmente pareça ter alguns momentos de lucidez. Mas eles vêm e vão. Então o que a Rússia deve fazer com isso? O que eles deveriam fazer? Eles sabem quais são os fatos, e Putin está cada vez mais confiante. Ele entende qual é a situação real. Sua única preocupação é que aparentemente os líderes ocidentais, seja por não estarem devidamente informados, ou mais provavelmente por uma negação ideológica deliberada dos fatos e da realidade, são simplesmente incapazes de qualquer tipo de acordo diplomático. Então, não há outra maneira de fazer isso. Mas há muitas pessoas no Kremlin que estão satisfeitas com isso. Acham ótimo, porque assim não há resultados confusos ou comprometidos. Pode demorar um pouco mais e custar mais caro, mas no fim será melhor. E eu realmente, é aí que estou. Eu não quero um acordo diplomático neste momento, porque ele estaria manchado. Eles obviamente não são capazes de aceitar a rendição e dar à Rússia as concessões que atenderiam sequer aos objetivos mínimos da operação militar especial. E acho que nesse ponto, 3 anos após Istambul, já passamos muito disso. Os russos estão olhando para Odessa e dizendo, se não recuperarmos Odessa até o fim disso, então não valeu a pena. Eles estão olhando para tudo isso e dizendo, como fazemos a desnazificação? Certo, a desbanderização da Ucrânia, se não houver uma mudança de regime aqui. Como isso sequer funcionaria? Porque eu não sei como isso funcionaria. Eu não acho que isso seja possível. Acho que, Mark, a desnazificação poderia vir por meio de um dos pontos do documento de 28 pontos, a anistia à Ucrânia por crimes de guerra. Mas isso é exatamente o oposto. É preciso ir contra isso. Essa anistia, isso não está no plano de 28 pontos. Isso está na versão Gun-Serenko, que foi substituída por um membro da Rada do regime de Kiev no Telegram. Isso não estava na versão de 28 pontos que a Axios tinha. Eles nem sabem mais de qual versão estão trabalhando neste ponto. Agora, houve 2 pontos de contato interessantes entre a Rússia e os Estados Unidos. Um foi em Abu Dhabi há alguns dias. Foi essencialmente uma reunião secreta entre uma figura do FSB da Rússia, sua principal unidade de inteligência e contra-inteligência, e Kirill Budanov, novamente em Abu Dhabi. E o que nos dizem agora é que eles estavam trabalhando em uma troca de prisioneiros, certo? Eles mantêm contato regularmente, certo? Mesmo, você sabe, e assim por diante. E isso é possível. Também é possível que a troca de prisioneiros de que estavam falando envolvesse alguém mais importante do que simples soldados. Porque não consigo deixar de lembrar daquele episódio nos arredores de Pokrovsk,
quando o regime de Kiev enviou 3 helicópteros Black Hawk cheios de forças especiais, supostamente sob a direção pessoal de Budanov, e fizeram o quê? Parece claro para mim que eles estavam tentando extrair alguém de Pokrovsk, e não conseguiram. Então talvez depois tenham tentado recuperá-lo diplomaticamente, na mesa de negociações. Sabe, talvez alguém da OTAN. Não consigo imaginar quem mais seria tão importante a ponto de arriscar 3 equipes de forças especiais tentando resgatá-lo. Mas enfim, por algum motivo, e provavelmente nunca saberemos ao certo, eles estavam se reunindo. E suponho, obviamente avisado pelos ucranianos ou por sua própria inteligência, esse novo Driscoll apareceu lá. Ele invadiu uma reunião entre a inteligência russa e a inteligência ucraniana em Abu Dhabi. Uma reunião supostamente secreta, e simplesmente apareceu. Os russos ficaram muito surpresos e disseram algo como: olha, sabe, estão postos a conversar, mas na verdade não tenho autoridade para falar sobre questões políticas. Certo. E então agora temos o que, provisoriamente, porque na semana passada nos disseram que Zelensky se encontraria com Trump nesta semana. E agora isso não vai acontecer, porque Trump mudou de ideia sobre isso. Aparentemente também. Ele diz que não se reunirá com Zelensky até o fim de um acordo, até que haja um acordo final. Isso também pode mudar na próxima semana. Mas, supostamente na próxima semana, entrando nesta próxima semana, agora Witkoff e Kushner devem ir a Moscou para discutir esse plano de paz. Novamente, a Rússia não considera isso um plano de paz. Eles não o veem como um rascunho. Disseram: isto não é um rascunho de acordo de paz. São apenas alguns pontos de discussão como base para negociações futuras. Não há nada que eles algum dia vão assinar que se pareça com isso. Eu estaria muito interessado em ver quem é a delegação final dos Estados Unidos. O Marco Rubio está lá? Porque se não estiver, quão sério isso pode ser? O Driscoll está lá, como novo enviado, supostamente leal pessoal e politicamente a Vance e Trump. Mas repare novamente em quem eles estão enviando. Não são funcionários do Departamento de Estado. São pessoas pessoalmente leais a Trump. Jared Kushner e Witkoff, que primeiro são pessoalmente leais a Trump e em quem ele acredita poder confiar. E segundo, presumivelmente, não tem a bagagem ideológica, excepcionalista e anti-russa excessiva que vem com alguém que fez carreira no Departamento de Estado, no Deep State. Acho que é a mesma coisa com a escolha de Driscoll, embora em menor grau do que o habitual. Mas em terceiro lugar, eles também são amadores. Então, o segundo ponto é meio bom. O terceiro não é, porque eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Certo. E esse plano de paz de 28 pontos, falando em algo ser juridicamente vinculante, o que isso sequer significa em termos de relações internacionais? Eu estudei teoria das relações internacionais e ainda não faço ideia do que eles querem dizer. Quer dizer, você está falando de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU? Porque já vimos como os Estados Unidos e os europeus lidam com isso. Tipo, elas não significam nada mesmo. Então o que é isso? O que é legalmente? Isso soa como a linguagem de um incorporador imobiliário. Meu Deus, era isso que a gente achava que realmente era, né? Então, a Rússia não considera nada que aconteça abaixo do nível do Ministério das Relações Exteriores russo, formal, conversando com o Departamento de Estado americano, formal, como legítimo, certo? Eles não veem as conversas entre Dmitriev e Witkoff como nada além de uma forma de quebrar o gelo. Simplesmente não é assim que eles fazem negócios. Eles exigem muito mais do que. E a administração Trump parece francamente incapaz disso. Trump não consegue confiar nas próprias pessoas, no próprio Departamento de Estado. Seus leais escolhidos a dedo não têm a capacidade profissional para levar isso adiante. Não tem, muito menos a vontade política de vincular os Estados Unidos a algo com o qual o Congresso, o Estado profundo, a mídia e todos os outros não concordam. Os partidos políticos, sabe? Então, como eu disse, tudo isso é divertido.
Quero dizer, o show do Trump ainda é, sabe, no que diz respeito à TV de realidade, um dos mais divertidos que existem. Mas, no fim das contas, tudo isso é apenas ruído de fundo. E a única coisa realmente importante está acontecendo no campo de batalha. Falando no campo de batalha, fiz um programa no meu próprio canal há algumas semanas sobre como a verdadeira maravilha neste conflito é que as armas que estão tendo efeitos reais no campo de batalha são os sistemas de armas convencionais russos em evolução. Sem mencionar seus novos sistemas estratégicos, mas especialmente os convencionais. Você sabe, os drones deles, os Geran, os Lancet, as FABs, as bombas planadoras agora com alcance estendido e motores a jato. E a inteligência do regime de Kiev alertou que a Rússia está produzindo 120 mil delas por ano, o que significaria 333 bombas FAB lançadas por dia, se estivessem usando todas. Mas a informação que circulou na última semana é que a nova versão, o Geran 3 Black, agora é capaz de caçar as aeronaves do regime de Kiev no ar. Antes eram do tipo dispare e esqueça, como um míssil de cruzeiro barato, como os originais. Mas agora são controlados com câmeras e operadores em tempo real, com velocidade a jato aumentada, maior manobrabilidade, capacidade furtiva, tudo. E o regime de Kiev tem usado suas aeronaves fornecidas pelo Ocidente. Seus F-16 e, presumivelmente, os Mirage 2000 franceses. Eles vinham escondendo essas aeronaves no oeste da Ucrânia e as utilizavam apenas em uma capacidade limitada de defesa aérea, onde literalmente caçavam mísseis de cruzeiro, mas principalmente drones como os Gerans. Só que agora, o caçador virou presa. Os drones Geran agora estão caçando as aeronaves de combate e os helicópteros do regime de Kiev. Então esse é um novo nível de domínio aéreo que está chegando. E tudo isso pode ser feito de forma muito mais barata do que colocar em risco algo como as principais aeronaves e caças-bombardeiros de quarta e quinta geração da Rússia. Quando é possível fazer isso com um drone de 50 mil ou 100 mil dólares, trata-se de uma mudança de paradigma. Outra coisa que observei esta semana, já falamos sobre isso antes, e tenho certeza de que outros também, é que uma das características essenciais do conflito neste momento, tanto na linha de contato quanto até a retaguarda operacional, é o uso intenso de drones FPV por ambos os lados, e cada vez mais, de drones de ataque russos também na logística e na retaguarda. Por causa disso, eles estão montando essas redes presas a postes, cobrindo completamente as estradas, para tentar protegê-las dos drones FPV. Como uma interrupção na logística e no abastecimento. Bem, também vimos que ambos os lados já usaram drones com cargas de termita, como lança-chamas, como sopradores de dragão. Agora a Rússia começou a usá-los nas redes de suprimento do regime de Kiev. Eles simplesmente estão queimando tudo. Você vê fotos de 1 quilômetro de estrada com uma grande cobertura de rede e tudo pegando fogo e queimando. É algo muito sério, uma imagem tão surreal. É insano. Mas sabe, essa é novamente a realidade do conflito moderno. Não sei se você quer chamar de conflito pós-moderno, seja lá o que for. O conflito que está ocorrendo hoje entre pares, que os americanos, os países da OTAN, não instituíram, não têm capacidade de compreender ou de implementar as mudanças que ocorreram aqui, certo? Eles seriam completamente superados lutando contra os Estados Unidos em um conflito convencional na Ucrânia, ou sabe, na Moldávia, ou em qualquer outro lugar, a ponto de eu me preocupar com uma intervenção americana no início desse conflito, lá em 2022. Não me preocupo mais com isso, porque nem mesmo os europeus representam absolutamente nada que a Rússia deva temer, exceto como uma força humana de gatilho que poderia atrair os americanos. Mas já nem vejo mais os americanos como capazes de apresentar um desafio sério à Rússia em solo ucraniano. Quero dizer, a Rússia não vai atacar os Estados Unidos no México, certo? Então, quero dizer, é no quintal da própria Rússia, no tipo de guerra deles, certo?
backyard in their own type of warfare, right? I mean, yes, everything is advantage, but it was the US who picked that fight. Quer dizer, sim, tudo tem suas vantagens, mas foi os Estados Unidos que começaram essa briga, sabe, com toda essa história desde 2014. Mas estou cada vez menos assustado, sabe, sempre há custos, sempre há custos. E falando em custos, tivemos uma nova escalada apenas nas últimas 24 horas. O regime usou veículos aquáticos não tripulados, drones aquáticos, drones de superfície, para atingir 2 petroleiros que estavam a caminho de Novorossiysk, no Mar Negro. Ou nas proximidades do Mar Negro, para buscar petróleo como por meio da frota sombria da Rússia, conhecida simplesmente como a frota deles. Embora pelo menos um dos petroleiros não tivesse bandeira russa, nem tripulação russa, apenas parte do comércio internacional de petróleo, ambos foram atingidos por drones de superfície do regime de Kiev. E veja, eles sofreram danos significativos. Isso representa uma nova escalada, porque não tínhamos visto esse tipo de ataque de nenhum dos lados contra navios civis. Era meio que um acordo não declarado. Agora, a Rússia já atacou navios que tinha certeza de que estavam levando armas para os portos. Geralmente, eles esperam até que os navios realmente entrem nos portos, de qualquer forma. Mas isso agora abre a possibilidade muito real de uma escalada completa, com ataques a navios de ambos os lados no Mar Negro. Isto é uma filmagem de quê? Sim, há imagens disso. Sim. Então, obviamente, é um alvo fácil, é um petroleiro. Mas, como eu disse, isso não tinha sido atingido antes. Então, agora, será que a Rússia vai atrás dos navios comerciais da Ucrânia ou dos navios comerciais da OTAN que levam suprimentos para a Ucrânia? Essa seria uma nova escalada desse conflito que ainda não vimos. Além disso, instalações russas, instalações de energia, as instalações do consórcio de gás do Cáspio, em Novorossiysk, bem do lado russo do Mar Negro, também foram atingidas. Ainda não vi nenhuma imagem disso, mas ouvi um comentário supostamente atribuído ao consórcio de gás do Cáspio, que controla o local, dizendo que os danos eram irreparáveis. Isso não soa bem. É o seguinte, isso não é principalmente gás russo. É gás cazaque, gás do Cazaquistão, transportado pelo Cáspio até o Mar Negro e depois adiante. E não apenas cazaque, porque empresas de energia dos Estados Unidos estavam fortemente investidas nisso. Fortemente investidas, certo? E empresas de energia russas, em menor grau também. Mas o fato é que os americanos e o regime de Kiev não poderiam deixar de saber disso. Então isso é especulação da minha parte. Pura especulação. Mas estou vendo uma linha do tempo em que o regime de Kiev, certo, com Yermak à frente, diz que o plano de paz de Trump está extinto. Nós o derrotamos. Conquistamos a fera. Trump dá sinal verde para Nabu e Yermak desaparece no dia seguinte. Naquela noite, o regime de Kiev ataca instalações de energia nas quais os Estados Unidos têm grandes investimentos. Instalações que nem fazem realmente parte do sistema energético da Rússia. Fazem parte de um consórcio de gás que vai do Cazaquistão, atravessa o território russo e chega ao Mar Negro. Então, não vou descartar a possibilidade de Zelensky ordenar um contra-ataque aos Estados Unidos depois disso. Novamente, é especulação, mas acho que uma especulação muito boa, sabe? Plausível, de que Trump mandou tirar Yermak de cena. Então pode haver, sabe, algumas disputas internas, disputas sérias, acontecendo neste momento. É pelo menos uma possibilidade. Só jogando essa ideia no ar. E com tudo isso, tenho que dizer sim. Obviamente os ataques aos navios, os navios petroleiros da Rússia, certo? O que pode acontecer no Mar Negro também pode acontecer em outros lugares do Báltico. E há todo tipo de potencial para uma terceira guerra mundial em uma situação como essa, com outros países europeus envolvidos. E mesmo sem isso, os custos de seguro disparam. Navios que não têm bandeira russa
que são a maioria dos que participam do comércio, a chamada frota sombra, não vão querer colocar seus navios em risco se o regime de Kiev começar a atacar navios regularmente. Então, essa é uma nova ameaça econômica. Mais uma vez, a Rússia pode encontrar maneiras de contornar isso. Ela não pode usar o Mar Negro, mas pode fazer tudo pelo Pacífico. Ainda assim, tudo isso tem um custo. É tudo custo. Quanto à possibilidade de os Estados Unidos e Kiev trocarem golpes entre si, seja politicamente com Yermak, ou se algo realmente aconteceu com esse consórcio do Mar Cáspio, o Kremlin deve estar, digamos, de pipoca na mão, assistindo ao espetáculo. Do ponto de vista russo, tudo isso diz respeito à desestabilização do inimigo. Eles estão se enfrentando, pelo menos até certo ponto, em nível político, talvez até nesse nível agora. É, no mínimo, algo que eles precisam levar em consideração. Todo tipo de escalada insana, todo tipo de desespero. Falando em desespero na Guerra Suja, você sabe, já falamos sobre isso antes. Ignatius escreveu sobre isso no Washington Post. Como cada vez mais, à medida que se mostram incapazes, à medida que estão sendo derrotados no campo de batalha, na linha de contato, o regime de Kiev dobraria a aposta na guerra assimétrica, em assassinatos, em terrorismo. Algo que vem acontecendo em Moscou e na região de Moscou nas últimas semanas é que agora há dezenas de incidentes em que pequenos objetos, como cédulas de rublo, uma carteira, uma barra de sneakers ou um celular, estão jogados no chão. E quando alguém vai pegá-los, como um menino de 9 anos que pegou um deles, eles explodem e arrancam sua mão. Uau! Sim, isso é puro terrorismo sádico e rancoroso contra cidadãos russos. Agora, como eu disse, ainda não está acontecendo em grande escala, mas o fato de estar acontecendo de qualquer forma, e quero dizer, não tenho 100% de certeza de que é o regime de Kiev e seus operativos e agentes ainda, mas 99,5% quase certamente é. E, novamente, já estão sendo divulgados vídeos de alerta pela mídia russa e nas redes sociais mostrando o que acontece. Eu fiz um no meu próprio canal ontem à noite, publiquei um desses vídeos. Não peguem essas coisas que estão jogadas na rua. Eles precisam alertar as pessoas. Isso é exatamente como o que o regime de Kiev fez em Donetsk por anos, quando espalharam as ruas com minas pétala, que eram disparadas e detonadas remotamente. Se você não souber o que está procurando, elas pisam folhas no chão. Então, você pisa neles e perde uma perna. Esses estavam espalhados pelas ruas de Donetsk por anos, de forma regular. Então as pessoas os identificavam e colocavam um balde por cima ou algo assim para avisar os outros, até que as equipes de desarmamento chegassem para neutralizá-los. Isso se tornou parte da vida cotidiana em Donetsk por anos, até que eles foram empurrados para fora do alcance da artilharia, apenas no último ano em que essas coisas podiam ser disparadas. Agora, temos algum tipo de operativos ou agentes, seja lá o que for, fazendo isso nas ruas de Moscou. E, novamente, isso faz parte de uma tentativa de guerra suja para desestabilizar politicamente a Rússia por dentro, porque eles não conseguem vencer no campo de batalha. É claro que com a mentalidade russa, isso vai ter, novamente, como sempre acontece com esse tipo de coisa, o efeito oposto. Os russos só vão ficar mais irritados e mais determinados. E isso vai tornar politicamente mais difícil para Putin concordar com qualquer coisa que não seja forçar uma rendição completa e incondicional do regime de Kiev ao final disso tudo. Porque como você volta e diz ao povo russo, sabe, aquelas pessoas que estavam arrancando as mãos dos seus filhos com bombas terroristas em Moscou, pois é, elas vão receber anistia, tudo vai ser perdoado, e elas vão continuar no poder em Kiev, e assim por diante. Eles estão tornando isso impossível. Mark, como você vê a Alemanha? E se o AfD chegar ao poder lá, como isso vai influenciar as coisas? Não há como isso acontecer. Isso não pode acontecer, certo?
Todas as forças políticas na Alemanha, assim como na França, vão trabalhar contra isso. A AfD não pode obter uma maioria de 50 por sozinha, e não há outras forças políticas que formariam um governo de coalizão com eles. E quanto à esquerda se unir ao AfD em termos de política externa da Alemanha? Sabemos que a esquerda é, bem, você sabe, Sarah Wagenknecht, se estou pronunciando o nome dela corretamente. Não há possibilidade. Isso é como leões deitando-se com cordeiros. Desculpe, simplesmente não há possibilidade disso. Pelo bem do futuro da Alemanha, eles precisam fazer isso. Não há futuro para a Alemanha. Não há futuro para a Europa. John Mearsheimer fez um trabalho sobre isso. Ele realmente foi e falou ao Parlamento Europeu sobre o sombrio futuro geopolítico da Europa. Um trabalho muito interessante. Não quero dizer uma discussão, mas uma palestra muito interessante que ele tentou dar aos europeus sobre o que eles estavam enfrentando. Recomendo que qualquer um assista. A Europa, isso foi até admitido nesta semana em grandes publicações como The Telegraph e outros. Os europeus estão lentamente começando a perceber, pelo menos alguns deles, que não são uma grande potência, que não são mais um ator geopolítico significativo. E cada vez mais, eles nem mesmo são um ator econômico poderoso, certo? Eles estão enfrentando recessão e falência no Reino Unido e na França. O Reino Unido pode até anunciar que vai começar a vender instalações diplomáticas ao redor do mundo, porque está tão sem dinheiro. A Europa, ela cometeu suicídio econômico e geopolítico com isso, certo? E veja, os Estados Unidos podem enfrentar algumas perdas aqui, mas a maior parte das consequências, especialmente as econômicas, terá de ser suportada pela Europa, não pelos americanos. Na verdade, empresas europeias estão se mudando para os Estados Unidos, onde podem obter energia relativamente mais barata para continuar fazendo o que fazem, indústrias intensivas em energia. Doing what they do, energy-intensive industries. Was something that's been written about in the Wall Street Journal. Isso é algo sobre o qual já se escreveu no Wall Street Journal e em outros lugares. Grandes indústrias europeias se mudando para os Estados Unidos. Então sim, os europeus não têm esperança. É muito mais provável que o AfD seja banido pelo governo alemão do que chegue ao poder. Quero dizer, se chegasse a esse ponto, eles já discutiram isso abertamente antes. Mas não há possibilidade de o AfD chegar ao poder na Alemanha. Há uma probabilidade maior de o Partido Reunião Nacional chegar ao poder na França. E isso também é muito improvável, certo? Agora, o Reino Unido é outra história. E não é claro a mesma situação, porque a posição do Partido Reformista de Nigel Farage sobre o conflito na Ucrânia é um pouco mais nebulosa. Mas pelo menos, isso seria uma grande mudança política. De repente, há a possibilidade, se as coisas continuarem como estão agora, de o Partido Reformista surgir do nada e vencer o governo no Reino Unido, o que seria um momento decisivo para eles. Mas eles estão em uma situação política e econômica muito ruim no Reino Unido, e ainda estão, em grande parte, em negação sobre isso, o que, imagino, diz algo sobre sua mentalidade política, sua mídia e todo o resto. Eles não estão em uma boa situação. E tenho certeza de que, dado que já se gabaram e afirmaram antes, esses ataques no Mar Negro que acabaram de ocorrer foram realizados sob sua direção, porque eles basicamente têm estado no comando desse teatro do conflito e se vangloriaram disso e assim por diante. Eles ainda estão em Odessa? Estou falando dos britânicos. Ah, sim, claro. Quero dizer, a Rússia ataca quando consegue localizar eles com precisão e tudo mais. Mas mesmo assim, eles sempre aparecem lá como uma praga indesejada. Não dá para expulsá-los de forma permanente. Então, quase certamente em Odessa, sim. Sim, eles estão enfrentando um colapso econômico e político em casa, mas ainda assim continuam avançando rumo a uma guerra com a Rússia no Mar Negro. É uma loucura, absolutamente loucura. Mas é onde estamos.
Tivemos comentários. O ministro da Defesa francês reclamou na outra semana que os franceses precisam aceitar o fato de que talvez tenham que sacrificar seus filhos para lutar contra a Rússia. O que é isso? Essa é a mentalidade deles. A elite política europeia, não o povo europeu, mas a elite política europeia, está espumando de raiva e ansiosa por uma guerra com a Rússia que neste momento não tem como vencer. Eles vivem em um mundo de fanfic, uma realidade alternativa muito estranha e perigosa. Isso os torna perigosos, sabe, para todos os outros. No fim das contas, é claro, sempre existe essa ideia no fundo da mente deles de que podem arrastar os Estados Unidos para sua defesa, por que quer que aconteça. Não tenho tanta certeza de que isso ainda seja verdade. Certamente não é algo totalmente confiável sobre Trump. Mesmo que o restante do governo dos Estados Unidos quisesse socorrer os europeus, talvez precisassem se livrar de Trump para fazer isso, ou algo do tipo. Não sei qual é a situação. Tudo o que posso dizer é que, se eu fosse europeu, não me daria os ideias para defendê-los em um conflito convencional Rússia-Ucrânia. E no caso, deve ultimamente querer estar tentando there. O jogo inteiro é sobre isso. Eles estão tentando reiniciar o serviço militar obrigatório na Alemanha desde o início deste ano. Macron também está falando sobre um novo alistamento militar voluntário. Quero dizer, eles estão se preparando. Não estão fazendo um bom trabalho nisso, do ponto de vista militar industrial, diga-se de passagem. Não vi o suficiente para realmente dizer que algo está começando a representar uma ameaça real nessa direção. Falam muito, mas o dinheiro não está lá. E a capacidade industrial também não. Mas isso não impede que continuem falando sem parar, fantasiando publicamente sobre como querem uma guerra com a Rússia. Eles são loucos. Uma guerra que não podem vencer. Exatamente. Como a Rússia lida com isso? É como dizer, coloque seu cachorrinho raivoso e barulhento de volta na coleira, porque não queremos ter que sacrificá-lo. Mark, quando se trata da situação no Oriente Médio, agora que Israel atacou o Líbano, eles assassinaram o PEM. Eles não podem atacar o Líbano. É impossível. Eles têm um cessar-fogo com o Líbano, não tem? Em todos os lugares deveria haver um cessar-fogo, mas eles ainda estão lutando entre si. Tentando encontrar um país perto de Israel que Israel não tenha bombardeado nas últimas 2 semanas. Sim, exatamente. Parece que soubemos pelas notícias que Donald Trump deu sinal verde para Israel atacar o Líbano. Sim. Gaza tudo sprawling. 2 dias atrás, eles enviaram um caça que invadiu o espaço aéreo iraquiano, chegando perto das fronteiras do Irã, reabastecido por aviões americanos. Olhe para a situação na Venezuela. Olhe para a situação no Oriente Médio, para o modo como os israelenses estão se comportando. Veja como estão lidando com a Ucrânia. É inacreditável. O caos no panorama geral é evidente. Parece que não há conexão, não há comunicação. É tão estranho ver isso. Mesmo com o governo Biden, pelo menos no Oriente Médio, costumavam impor algum tipo de limite ao que o governo israelense fazia. Mas isso não acontece mais. A questão com o governo Biden é que eles são tão fracos. Não funciona. O cérebro dele não funciona. Todo mundo sabia disso. Todo mundo percebeu isso. Mas e quanto ao governo Trump? É a mesma coisa. Sim, é isso mesmo. Quero dizer de novo, é apenas uma falta de uma política externa coerente, certo? Então, sabe, nós montamos uma frota na costa da Venezuela e depois não temos muita certeza do que vamos fazer com ela ainda. Queremos uma mudança de regime, mas não queremos uma guerra. Queremos expulsá-los. Só queremos pressão. A pressão não está funcionando. Então o que vamos fazer? Ainda não temos certeza, certo? Podemos fazer a oposição lutar por nós? Não?
Eles não parecem fortes o suficiente para isso. Então o que vamos fazer? A mesma coisa com o Irã. Sabe, os Dasui e Israel certamente querem voltar à guerra com o Irã. Mas a realidade é que os Estados Unidos e Israel, como consequência, não têm mísseis interceptores aéreos suficientes. Certo, eles têm uma escassez crítica desses sistemas. Isso foi abertamente admitido. E o Irã agora tem capacidade demais de ataque de longo alcance com mísseis e drones. Então eles precisam ser capazes de se defender disso, certo? As bases militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, Israel, foi por isso que eles tiveram que recuar no último conflito, porque Israel estava começando a ser bombardeado. O conflito estava se transformando em uma guerra de atrito com ataques de longo alcance e estava pendendo para o lado do Irã, certo? Então eles bombardearam algo e disseram cessar fogo, certo? É por isso que achei difícil acreditar que eles iriam à guerra com o Irã daquela vez, porque eu sabia desse ponto fraco, a escassez de mísseis interceptadores de defesa aérea. E no fim das contas, é por isso que acredito que eles interromperam, certo? Porque bateram de frente com isso. Eles esperavam conseguir uma mudança de regime com ataques de decapitação e agentes do Mossad em solo inteira. E não deu certo. Tenho certeza de que é nisso que estão apostando na Venezuela. Certo, CIA cooptando, subornando, chantageando generais venezuelanos, autoridades políticas, esse tipo de coisa. Até agora. Quero dizer, eles estão ali na costa há alguns meses e não fizeram nada. Então talvez não estejam conseguindo tração suficiente dentro das Forças Armadas venezuelanas para fazer isso. Eu não sei. E vai-se-me isso, Kempf. Eles fizeram isso completamente na Síria, certo? Os sírios, os russos e os iranianos estavam todos preocupados com outras coisas, uma falha total de inteligência. E talvez a inteligência turca tenha assumido a liderança. Mas tenho certeza de que os americanos e os britânicos estavam envolvidos em algum grau. Todo o exército sírio, ou 90% dele, foi comprado, cooptado, subornado, chantageado, seja o que for, e depôs as armas. 15 mil combatentes da Al-Qaeda dominaram um exército sírio de 200 mil soldados em menos de 2 semanas. E depois da primeira semana, a Rússia parou de bombardear em defesa deles, porque já não fazia mais sentido naquele ponto. E agora temos essa situação incômoda. Discussões. E há uma Al-Qaeda reconhecida, o ISIS, o novo Estado Islâmico na Síria, reconhecido pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas. E ele ainda foi a Moscou e conversou com Putin, o que eu tenho que admitir é realpolitik demais para eu engolir facilmente, sabe? Mas de qualquer forma, eu não sei o que os Estados estão fazendo. Não acho que eles tenham uma política externa coerente. Eles querem alcançar coisas que simplesmente não são capazes de alcançar. Tivemos o Trump falando várias vezes sobre a Nigéria, dizendo que quer enviar tropas, armas em punho para a Nigéria, o país mais populoso da África. Estou simplesmente perplexo, sabe, com a incoerência da política externa deles. Dizem que querem encerrar a guerra na Rússia para poderem se voltar para a China. Mas em vez disso estão se atolando no Oriente Médio, na América do Sul e agora potencialmente na Rússia, talvez até na África também. É tudo muito estranho. E agora eles têm sua nova criaturinha de estimação no Japão, essa Takeichi, a nova primeira-ministra. Ela tem de tipo histórica escalatória em Gurzescaling e uma China ligando para... É tão estranho que Donald Trump tenha que ligar para ela e dizer, calma, calma. Sim, quero dizer, era isso que estava sendo estampado nas manchetes da imprensa ocidental. Trump dizendo ao Japão, seu cachorrinho barulhento no Pacífico, para baixar o tom em relação a Taiwan, porque temos esse acordo comercial e os chineses meio que nos têm na mão por causa das terras raras e outras coisas. Então, sabe, essa administração, quero dizer, a última já era ruim o bastante, certo? A administração Blinken-Sullivan, sustentando a de James Biden.
mas pelo menos havia mais coerência e pelo menos algum grau de profissionalismo superior ao que vemos na administração Trump. E embora normalmente você ficasse satisfeito, sabe, de fora, em ver uma política externa dos Estados Unidos incoerente e essa falta de capacidade profissional, por outro lado, essa imprevisibilidade, essa instabilidade, Putin havia falado sobre isso. Ele disse que é melhor para nós termos um oponente confiável, alguém de quem sabemos o que esperar, do que essa bomba completamente caótica chamada Trump, que pode explodir em qualquer lugar nos próximos 15 minutos. É muito difícil fazer planos de contingência para algo assim. Então sim, o mundo está em um momento muito estranho e geopoliticamente tenso. Quem sabe onde Trump vai explodir da próxima vez? E quanto mais ele se depara com frustrações, sem conseguir fazer o que quer, mais perigoso ele se torna. Acredito que ele está olhando para a Venezuela agora, pelo menos em parte, porque fracassou em alcançar o que queria com a Rússia. Ele fracassou em alcançar a mudança de regime no Irã. E a China está neste momento tão fora do alcance das capacidades dos Estados Unidos que eles preferem fingir que o que quer que aconteça por lá está além de seu alcance imediato. O que de fato está. Então a Venezuela parece ser o alvo mais fácil. Parece que eles não precisariam de muitos mísseis interceptadores de defesa aérea em comparação para atacar a Venezuela, para derrubar a Venezuela. Claro, a Venezuela pode ter milícias irregulares, com todo mundo armado, mas eles não têm a guarda revolucionária iraniana. Eles não têm os mísseis, os drones ou a capacidade de ataque de longo alcance do Irã. Então eu acredito que, em última análise, mas obviamente até mesmo aquele fruto fácil de colher, agora que eles estão mais próximos, está um pouco mais alto do que pensavam. Ou então já teríamos visto as coisas acontecerem. Agora, não sabemos. Quer dizer, o Trump supostamente acabou de declarar o espaço aéreo sobre a Venezuela fechado. Como ele faz isso? Acho que é porque todo mundo tem medo de que ele comece a derrubar aviões, do mesmo jeito que vem afundando barcos nos últimos meses. Quero dizer, isso me deixaria com medo também, e eu não arriscaria meus aviões. Mas isso significa que ele está prestes a atacar? Ou é só mais uma campanha de pressão? Ouvimos que Maduro e Trump, nas últimas 24 horas, tiveram uma ligação secreta. Bem, não tão secreta assim, certo? Mas então, esse anúncio sobre o espaço aéreo, não parece que aquela conversa tenha ido muito bem. Tenho certeza de que Trump disse a Maduro, "Ei, saia daí, vá para a Rússia, vá para a China, tanto faz. Nós não o queremos em nosso hemisfério." Obviamente, Maduro não concordou com isso, ou acho que já teríamos ouvido algo até agora. Então a bola está de volta no campo de Trump. Mas o que acontece agora? Não sei. Se os Estados Unidos estão comprometidos com a mudança de regime na Venezuela, há muito pouca chance de que, se realmente estiverem comprometidos, isso não aconteça. A governança da Venezuela depois disso, esse é sempre o processo complicado. É a construção da nação que vem depois, que sempre é a parte mais difícil. Não vai ser tão fácil assim, Mark. Eu acho, na minha opinião, que isso vai destruir a presidência do Trump no segundo mandato. Eles não vão... É difícil argumentar contra isso, considerando que até mesmo nos Estados Unidos a opinião pública é contrária. E os Estados acabarão se envolvendo nisso, colocando tropas em solo. Quer achem que podem evitar isso ou não, eventualmente não conseguirão. E o preço do petróleo vai disparar, o que afetará as reais perspectivas de Trump nas eleições de meio de mandato. Há tantas complicações nisso. Como é que Trump recua neste ponto, certo? Depois de montar essa frota enorme e todo mundo saber o que ele realmente está fazendo, independentemente do que ele diga sobre drogas. Agora, Trump já mudou de posição completamente várias vezes, certo? Então, acho que ele pode fazer qualquer coisa, porque é o Trump. Mas ainda assim, isso vai colocá-lo numa situação embaraçosa. Então é difícil imaginar que ele não vá fazer alguma coisa.
ultimately, if you are in Russia or China, Em última análise, se você está na Rússia ou na China e é um realista frio e calculista de Realpolitik, vê a possibilidade de os Estados Unidos se atolarem em um conflito na Venezuela, que faria o restante do sul global se voltar furiosamente contra eles. E isso poderia ter repercussões energéticas que prejudicariam muito os Estados Unidos internamente. Sim, obviamente, a Rússia e a China têm um governo aliado na Venezuela e entendem que o país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo e não querem que o governo venezuelano seja derrubado pelos Estados Unidos. Mas, por outro lado, se os Estados Unidos forem para lá, não é como se eles realmente pudessem impedi-los. if the U.S. goes there, it's not like they can really stop them. And it might be a case that, of course, that the U.S. Pode ser, é claro, que os Estados Unidos recebam uma reação muito mais dura do que parecem esperar. É assim que vejo a situação do ponto de vista russo-chinês. Do ponto de vista chinês, a continuação do conflito na Ucrânia é o melhor resultado possível para eles, porque os Estados Unidos, e o Ocidente em geral, continuam desperdiçando recursos em vez de realmente se voltarem para enfrentar a China do outro lado do Pacífico. Isso lhes dá mais 5 ou 10 anos para fortalecer suas capacidades, a ponto de os Estados Unidos nem sequer poderem sonhar mais. Já acredito que a China superou as capacidades dos estadounidenses no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China, mas isso tornaria a diferença ainda maior, além do que até os americanos mais delirantes poderiam imaginar. more so, where even the craziest Americans can imagine. We already saw Rand put out Nós já vimos a Rand publicar um artigo dizendo: "Ei, talvez não devêssemos desistir dessa coisa de contenção e conflito e pensar em como podemos coexistir com a China." E então, alguns meses depois, eles o retiraram sob pressão, porque, ao que parece, nem mesmo é permitido dizer isso. É algo doentio e, ao mesmo tempo, engraçado. Desperta meu senso de humor negro. Não sei quanto a você, mas os Estados Unidos estão em um estado de sobrecarga imperial hegemônica neste momento. E ainda não. Bem, você sabe, havia uma crença de que o governo Trump tinha chegado a algum tipo de compreensão sobre os custos da hegemonia e da primazia, e que pelo menos estava tentando fazer as coisas de um modo diferente, se não encerrar a busca por elas. US não vê matching o war. Não, eles não estão fazendo isso. Eles são totalmente incoerentes, completamente perdidos, intervindo aqui, pensando em intervir ali, sem desistir totalmente deste outro. Eles são absolutamente caóticos. Eu acho, tenho certeza. Me digam aí nos comentários, pessoal. Mas se ainda houver alguém por aí que acredita no xadrez 5D trumpista, me avise, porque eu tenho uma ponte na Crimeia para te vender. É incoerente, é incompetente e isso pode ser perigoso. Quanto à política externa do governo Trump, bem, ela não existe. O que há é a reação de 15 minutos do Trump e depois o Deep State geralmente indo contra ele. Na verdade, nós aprendemos a mesma coisa. Sabe, ouvimos o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele disse que chegaram a um acordo 3 vezes com o governo Trump. E todas as vezes, isso foi de alguma forma sabotado por alguém em Washington. Eu não sei. Diplomacia incapaz. Eu disse, você sabe, com a Rússia é a mesma coisa em todo lugar. Todo mundo tem que lidar com isso. A Coreia do Norte deve estar pensando: ainda bem que não precisamos mais conversar com essas pessoas malucas. Deixem os outros lidarem com eles. Agora temos a Rússia. Não precisamos mais flertar com os Estados Unidos. Diplomacia incapaz. E, junto a isso, cada vez mais primazia incapaz. De novo, é uma situação desesperadora, porque eles ainda não aceitaram a redução do seu poder nesse aspecto. E isso pode levá-los a fazer coisas estúpidas, desesperadas e arriscadas. E você sabe, é só uma questão de onde a bomba do caos vai acabar explodindo. Eu sei que o Rubio adoraria que fosse na Venezuela. SS, muito obrigado, Mark, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Sempre divertido bater papo com você, Nima, porque foi exatamente essa a sensação que eu tive. E até logo, Mark.
Até breve. Tchau.